Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito simples, mas que pode mudar completamente a forma como você alcança aquilo que quer na sua vida. Consistência. Como agir todos os dias, construir um hábito e principalmente parar de começar uma coisa e abandonar no meio do caminho. Porque é isso que muda a direção da tua vida. Fica aqui comigo que eu também vou te explicar uma técnica que o Jerry Seinfeld usou quando ainda estava começando a carreira dele de comediante, que ajudou ele a se tornar um dos maiores comediantes de todos os tempos. E aí você pode pensar, mas consistência, eu já sei, todo mundo fala disso. Eu sei, é algo super simples. Pois é, mas ser simples não significa que seja fácil de fazer. E é justamente aí que a maioria das pessoas subestimam a consistência. Porque começar é fácil. O difícil é você continuar, é você sustentar aquele hábito. Então vamos direto ao ponto aqui. Eu quero que você pense agora comigo. Qual é a única coisa que, se eu conseguisse fazer todos os dias, mudaria significativamente a minha vida? Não são 10 coisas, é uma coisa só. Eu chamo isso de hábito central. É aquele hábito que, quando você consegue sustentá-lo, começa a influenciar outras áreas da sua vida. Por exemplo, vamos imaginar que você percebe que, se eu conseguisse acordar mais cedo, isso faria uma diferença enorme na minha vida. Ótimo! Só que aí você faz o que muita gente faz. Então eu vou acordar às 5 da manhã, meditar, ler, correr, treinar, fazer yoga, escrever no diário. E quando você vê, você criou uma rotina com 17 coisas para fazer. Não é assim. O teu hábito central ele é simplesmente acordar às 5 da manhã. Porque um dia você acorda às 5 e pensa, hoje eu quero ler. Aí você vai lá e lê. No outro dia, você acordou com energia. Aí você decidiu que você tá com vontade de ir correr. Aí você vai lá e corre. Outro dia você tá querendo meditar. Percebe? Você não precisa controlar tudo. Você precisa sustentar somente uma coisa, aquele hábito central. E aquela uma coisa começa a puxar as outras coisas. Para umas pessoas pode ser acordar cedo, para outras pessoas pode ser fazer exercício todo dia. Aí você treina e depois de um tempo começa a pensar, estou treinando tanto que vou beber menos álcool. Vou começar a beber mais água, vou comer muito melhor, vou começar a ir para a cama mais cedo. Uma coisa começa a influenciar várias outras. É isso que você vai fazer com Além do 100. Escolha uma única ação, pode ser na sua vida pessoal, pode ser no teu trabalho, pode ser no seu negócio. Qual é aquela coisa que, se você realmente sustentasse, poderia mudar outras áreas da sua vida? Escolheu? Ótimo! Agora faça isso durante 100 dias seguidos, todos os dias. Não é quando você estiver motivada, não é quando der, todos os dias durante 100 dias. E aqui está uma parte importante. Provavelmente você não vai conseguir encaixar isso na tua rotina atual. Alguma coisa vai precisar mudar. Tua agenda, de repente, vai ter que ser organizada. Alguma coisa que você vai ter que fazer ali na tua rotina que vai ter que abrir espaço para esse hábito. E provavelmente vai ser desconfortável, mas faz parte. Isso é a vida adulta. Uma coisa que eu recomendo é que você desapareça por 100 dias. Não da sua família, das suas responsabilidades, das suas demandas, mas do excesso de ruído. Você pode diminuir a vida social, diminuir as redes sociais, diminua aquilo que ocupa seu tempo sem contribuir para aquilo que você decidiu construir. Porque você pode voltar para tudo isso depois. Esses 100 dias são para você criar espaço para aquilo que você decidiu fazer, para você focar. E aí que começa a diferença. Porque depois de 100 dias fazendo uma coisa consistentemente, você não é exatamente a mesma pessoa que começou. Você construiu um novo comportamento. Agora, por que isso funciona? Ao longo da minha vida, eu tive contato com muitas pessoas que alcançaram resultados muito grandes na vida. E uma coisa que eu percebi é que elas não são necessariamente mais inteligentes. Elas são simplesmente mais consistentes. São pessoas muito disciplinadas. E eu não sei o que o sucesso representa para ti, o que significa. Se é sobre ter dinheiro, uma carreira, um negócio, uma família, saúde, uma vida mais tranquila, não sei. Mas uma coisa que eu sei que existe em comum, elas continuam fazendo para chegar lá. Elas fazem aquilo que precisa ser feito
mesmo quando não estão com vontade, porque a consistência, ela acumula. Você pode olhar para os 100 dias e pensar, são só 100 dias, mas cada dia que você repete alguma coisa, você fica um pouco melhor. E essa pequena diferença, ela vai se acumulando. É assim que resultados grandes começam a aparecer. Agora pensa comigo como o seu cérebro funciona. Imagine que ele é uma floresta. Quando você entra numa floresta fechada, você precisa abrir caminho, correto? Mas se existe uma trilha que já foi percorrida milhares de vezes, fica muito mais fácil andar por ela. É assim que funciona muitos dos nossos hábitos. Então você tem comportamentos que talvez nem queira mais, mas que continua sendo fáceis porque você repetiu aquilo muitas vezes. Então pensa no seu despertador, que você vai lá e aperta o soneca, ou na procrastinação, ou ficar adiando as coisas sempre para depois, deixando para amanhã o que pode ser feito hoje. O caminho, ele já está aberto. Durante esses 100 dias você vai abrir um novo caminho, para você não repetir esse daí que já tem a trilha feita. No começo vai dar trabalho, vai ser estranho, vai ser desconfortável, tu tá abrindo um outro caminho, tu tá trabalhando nele. Mas quanto mais você repete, mais fácil fica para ti. E é aí que entra a neuroplasticidade. O teu cérebro, ele não está condenado a repetir para sempre os mesmos padrões. Você pode criar novos caminhos, pode construir novos hábitos, mas precisa repetir. Foi exatamente isso que Jerry Seinfeld fez. Existe uma história conhecida como o calendário do Seinfeld. Um jovem comediante perguntou para ele: Jerry, o que você fez quando estava começando para ficar tão bom assim? E ele contou que ele colocou um calendário enorme na parede. Todos os dias ele obrigava a escrever piadas. E algumas elas eram boas, mas a grande maioria eram ruins. Mas esse não era o ponto. O objetivo dele era escrever piadas todos os dias. Então, quando terminava, ele pegava um marcador vermelho e colocava um X naquele dia. No dia seguinte, fazia novamente e um outro X aparecia. Até que ele tinha uma sequência de X. E depois de alguns dias, a última coisa que ele queria era quebrar aquela sequência. É exatamente isso que você está construindo com esse hábito central. Não é sobre perfeição, mas sobre continuidade. E aqui está uma coisa que eu acho muito importante. A ação, geralmente, ela não é tão complicada. Treinar não é complicado. Produzir conteúdo não é tão complicado. Fazer seus contatos para vender mais não é complicado. O que costuma complicar é tudo o que acontece dentro da nossa cabeça antes da gente agir. A gente pensa demais o tempo todo, a gente cria medo, cria histórias, começa a imaginar possíveis cenários, tudo que pode dar de errado. E aí quando você vê, você não age, você paralisa. Então presta atenção, você não precisa acreditar 100% em tudo para você começar. Pode estar com medo e mesmo assim agir. Você pode estar se sentindo insegura e mesmo assim agir. Pode não se sentir pronta e mesmo assim agir. Você não precisa esperar se sentir pronta para fazer aquilo que decidiu fazer. E é aí que entra uma das maiores diferenças entre quem consegue construir alguma coisa e quem vive recomeçando. Não desistir no meio. Pensa na sua vida. Quantas vezes você começou alguma coisa e abandonou? Quantas vezes você falou, agora eu vou, agora eu tô focada e eu vou treinar. E aí foi lá e parou. Ou de repente você falou que vai começar um negócio, tá falando por anos, nunca nem começou. Agora imagina se a partir de hoje você decidisse, quando eu começar alguma coisa, eu vou até o fim, até o alcançar. Não significa que tudo vai funcionar exatamente como você imaginou. Significa que você não vai abandonar você mesma na primeira dificuldade. Porque resultados grandes, eles levam tempo. Você não vai para a academia hoje e acorda amanhã com o corpo que deseja. Não funciona assim. Leva tempo para construir aquele corpo. Leva tempo para construir novos padrões. Leva tempo para construir uma carreira. Leva tempo para construir um negócio. Leva tempo para construir uma vida diferente, para gestar. É como aquela história do bambu chinês. Você conhece a história do bambu chinês? Você planta, aí você cuida, aí você começa a regar com água,
dá o sol, expõe ao sol e durante muito tempo parece que nada está acontecendo com aquele bambu, até que de repente ele começa a crescer absurdamente, rapidamente. É assim que muitos resultados funcionam. Você trabalha, você continua e por um tempo parece que nada está acontecendo, nada está crescendo, nada está tendo de resultado, até que chega um momento em que aquilo começa a acelerar. Então você pensa, onde você poderia estar daqui a um ano se escolhesse uma coisa hoje e realmente sustentasse. É isso que eu quero que você leve deste vídeo. Não tente mudar tudo ao mesmo tempo. Escolha uma única coisa, faça todos os dias por 100 dias e veja o que essa uma coisa começa a mudar ao teu redor. E antes de terminar, eu quero te falar uma coisa que também tem tudo a ver com consistência. Para sustentar aquilo que você decidiu construir, você precisa olhar para o estado em que você está. Porque quando a tua mente está sobrecarregada e teu corpo não está funcionando bem, fica muito mais difícil manter qualquer coisa. Você não tem energia. E é justamente por isso que eu tô com uma promoção especial agora no meu desafio detox de uma semana. Condição especial somente para quem tá aqui nesse vídeo. Se você quiser aproveitar, eu vou deixar o link na descrição. É só clicar e acessar. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Juliana Finiga e se você quer construir novos padrões e mudar os resultados que está tendo na sua vida, fica comigo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal e eu vou deixar um outro vídeo que eu considero muito importante que você continue nessa jornada do seu autoconhecimento. Até a próxima!